E a gente vai tratar sobre um tema que o PET 4 inteiro, nas 4 semanas, vai tratar sobre educação. É sobre isso que a gente vai falar. Educação e a sua relação com desigualdade e com cidadania, tá bom? Então vamos lá, logo que você abre o PET 4, na primeira semana, você vai ver a tentativa de atribuir uma definição à educação. Então vamos pegar o que está lá no PET 4 e vamos aqui por partes, tá legal? Olha lá, educação é a partir dela que aprendemos a nos manifestar, ou seja, é através da educação que a gente aprende a falar, conversar, escrever. Ela é através dela que a gente então se comunica e a partir dessa comunicação é que a gente estabelece as nossas relações, a relação com as pessoas, com a família, com o mundo. E também define lá no PET 4 a educação como algo amplo. O que isso quer dizer? Que normalmente quando nós falamos em educação, é normal a gente associar a educação como a educação escolar, só que ela acontece nos mais diversos espaços, né? A educação acontece dentro de casa, acontece no convívio que você tem com os seus amigos, suas amigas na rua, acontece quando você frequenta uma igreja, acontece quando você entra em um ambiente virtual. E é através da educação que nós temos a noção de que somos humanos a partir de uma condição social, né? É através da educação que nós nos percebemos estar dentro de um mundo construído por outras pessoas, por outros cidadãos, ok? Ok, mas olha só, educação, se a gente for fazer então uma definição mais simples do que envolve educação, a gente vai ter a educação formal e a educação não formal. O que seria essa educação formal? Seria aquela educação que tem uma intencionalidade, existe um objetivo, você tem que chegar a determinado conhecimento pré-estabelecido. É normal, então, que essa educação formal ela certifique, dê títulos às pessoas. Então é o que a gente encontra na escola, nas universidades, nos cursos que nós fazemos por aí. E existe também a não formal, que é aquela educação que ela não tem necessariamente aquela intencionalidade de te preparar para alguma coisa ou te certificar para alguma coisa. Então, quando nós estamos com os nossos amigos, nossas amigas, também existe um processo educativo ali. Quando nós frequentamos determinados espaços, também existe um processo educativo ali. Quando você entra, por exemplo, para assistir um vídeo no YouTube, pode ser que você não esteja com a intenção necessariamente de receber uma educação ali, mas você acaba também recebendo. Não existe a intencionalidade, mas a educação acontece mesmo assim, ok? Então a gente vai tratar agora da educação escolar, né? Primeiro a gente vai fazer uma retomada da educação como no mundo todo, né? Como que se chegou até o que a gente entende como educação escolar hoje, e depois a gente vai dar uma olhadinha mais especificamente no Brasil, tá legal? Então, a princípio, a gente vai trazer a primeira aquela ideia dos tutores, da aristocracia, né? Os aristocratas contratavam uma espécie de professores particulares para ensinar os filhos dos aristocratas. E perceba que isso tinha uma função. Para que eles contratavam esses professores? Porque era uma maneira de diferenciação do resto da população. E também tinha uma motivação prática. Qual que é essa motivação prática? As pessoas tinham que cobrar impostos, tinham que controlar o que era produzido nas suas terras, então era necessário saber ler, saber conhecer a matemática, saber das ciências, né? Posteriormente, com o surgimento da burguesia, é que a gente vai encontrar então também o surgimento das primeiras escolas, que atendiam quem? Os filhos dos novos ricos. Perceba só que qual que era o sentido então dessas primeiras escolas? Fornecer algo que os novos ricos não tinham, que eram os títulos de nobreza. Então havia também essa diferenciação através dos títulos e também existia uma função prática, né? Através dos novos negócios, do comércio em expansão, era necessário saber também fazer contratos, ler contratos, saber o que você está assinando, controlar, fazer logística, controlar a produção, venda e compra. Era extremamente importante, então, que os filhos dos novos comerciantes também soubessem, né, como é que funcionava a matemática, as linguagens e o conhecimento de maneira geral. Posteriormente é que nós vamos ver a popularização das escolas. E como é que se dá isso? Olha,
Aqui a gente tem, né, a imagem do Adam Smith. Adam Smith é um teórico, né, do liberalismo econômico. Ele vai dizer o seguinte, ele foi uma das pessoas que defendia que o Estado deveria fornecer escolas, escolarização para todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento que nós estávamos passando por um processo de crescimento econômico, de industrialização, era necessário que a população, de uma maneira geral, estivesse preparada para trabalhar nos novos empregos. Empregos que demandavam um conhecimento para mexer com maquinário, para mexer com logística. Quanto mais, segundo Adam Smith, quanto mais preparada, ou minimamente preparada essa população tivesse, mais qualificada ela estaria para os novos tempos. E também isso seria muito importante para o desenvolvimento econômico, ok? Aí então a gente vai dar uma olhada na educação no Brasil e a gente vai perceber como que o tempo faz muita diferença e como a gente perdeu muito tempo e isso a gente vai encontrar dados que permanecem até hoje. Dá uma olhada aqui, ó. O Brasil foi descoberto em 1500, em 1546 apareceram aqui os jesuítas. Foram eles que fizeram todo esse processo educacional no Brasil, ainda no Brasil colônia. Depois, em 1808, a família real portuguesa saiu lá de Portugal, veio para o Brasil e aqui a gente começou a ter a ideia de institucionalizar, fazer uma construção institucional da escola, até pensando em universidades. Em 1946, olha, passou tudo isso de tempo, para somente em 1946, na Constituição, é que se colocou lá o ensino primário obrigatório. E o ensino primário obrigatório e gratuito, somente em 1946. Mas esse gratuito não era lá muito gratuito, porque não se colocava ali, não se definiu quem é que pagaria por isso. Foi somente em 1961, com a lei de diretrizes do ensino nacional, que se colocou então ali da onde que vem o dinheiro. E começou uma organização para o ensino ser instituído, o ensino gratuito, obrigatório ser instituído no Brasil. Mas olha só, somente em 1971 é que o ensino fundamental de 8 anos se tornou obrigatório. Era o que se chamava de primeira a 8ª série. Antes de 1971 não era obrigatório esse ensino. E somente em 2013, gente, a gente está em 2020, olha, somente em 2013 que o ensino médio se tornou obrigatório. Antes disso, não era obrigatório. Então você perceba que toda essa demora que nós tivemos para instituir a educação pública no Brasil vai causar reflexos e causa reflexos até hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O PET 4 fala bastante sobre a importância da educação para a cidadania. O que isso quer dizer? Olha lá no PET 4, semana 1. No Brasil, a educação escolar é um direito social. Vamos lembrar aqui, nós temos 3 direitos básicos, né? O direito civil, que é a possibilidade de você casar, o direito político, né, de você poder votar, e o direito social, e a educação é um deles. Garantido pela Constituição Federal de 1988. Entende-se que ela é fundamental para o pleno desenvolvimento das pessoas enquanto cidadãos. Perceba então que parte do pressuposto que é a partir da educação que nós formamos cidadãos plenos. Vamos dar uma olhadinha então aqui, olha. Você pode perguntar, mas independentemente da nossa escolaridade, não somos todos igualmente cidadãos? Sim, nós todos somos igualmente cidadãos. Mas acontece que a gente vai perceber que certos eventos, certas desigualdades acontecem mais com uns do que com outros. Mas todos nós somos cidadãos, mas cidadãos na lei. Será que isso se reflete no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou trazer alguns dados e eu vou fazer certas correlações. O que quer dizer fazer uma correlação? Quer dizer que eu vou pegar alguns dados e vou relacionar com o que eu estou querendo. Veja só, os dados que eu vou trazer aqui, eles não são causa direta do problema que eu estou mostrando, mas ele se relaciona, ele tangencia, ele tem a ver com todos os problemas que eu vou mostrar aqui. No caso, a educação, ele tangencia, ele se relaciona com esses problemas. Olha lá, aqui eu estou trabalhando com o IBGE de 2010, tá? Mapa do Brasil. E o que está mostrando aqui? A quantidade de domicílios com renda mensal
por pessoa, né, per capita, de até 1/4 do salário mínimo. E o mapa está mostrando o seguinte, quanto mais verde o desenho no mapa, maior é a quantidade de domicílios que tem uma renda mensal tão pequena. Está vendo dentro desse círculo? É onde se concentra no Brasil a maior quantidade de domicílios que tem uma renda per capita tão baixa. Ok? Ok, vamos para o próximo então. Aqui também IBGE 2010, está mostrando o quê? A taxa de mortalidade infantil. O que esse mapa mostra para a gente? Que quanto mais escuro é o desenho do mapa, maior é a taxa de mortalidade infantil. Você percebe que o círculo vermelho ficou exatamente no mesmo lugar? Vamos para o próximo. IBGE também 2010, pessoas alfabetizadas. O que vai mostrar aí? Que quanto mais claro no mapa, maior é o problema de alfabetização. Percebe que o mapa ele é exatamente o mesmo, o círculo é exatamente o mesmo, e onde a gente tem mais problemas de alfabetização, a gente vai encontrar também a maior taxa de mortalidade, a gente vai encontrar também a região com a maior quantidade de renda mensal muito pequena. Percebe, então, que há alguma relação, então, com esses problemas e a alfabetização? Por quê? Porque a alfabetização se relaciona com cidadania, era aquilo lá que o PET 4 estava tentando mostrar lá no texto. Ele se relaciona com cidadania por quê? Porque é através da alfabetização, é através da educação, que eu me preparo para o mundo do trabalho. É através de uma boa alfabetização, de uma boa educação, que eu consigo me inserir, por exemplo, no mercado de trabalho que vai pagar um bom salário. No mercado de trabalho que está em constante mudança com as novas tecnologias. É através da alfabetização que eu vou ter acesso à saúde. Como assim? Saúde, é através da alfabetização que você consegue ler uma bula de um remédio, que você consegue ler uma receita de um médico, que você consegue ter informações básicas suficientes para se proteger a sua saúde. A gente está num momento aí, por exemplo, de pandemia. Quem sabe ler tem mais acesso a essas informações. A alfabetização tem a ver também com direitos, afinal de contas, onde é que estão os direitos? Não estão nas leis? Não seria então necessário, extremamente essencial que as pessoas saibam ler para poder saber quais são os seus direitos? Cultura. Lógico que a cultura é extremamente diversa, mas é através da alfabetização que nós temos acesso a um outro mundo, né, cultural. Né? É através da alfabetização que a gente consegue ler, que a gente consegue acompanhar determinados filmes, que é através da leitura, que a gente vai ver que são filmes que vêm de fora e por aí vai. Conhecimento. Conhecimento, né, gente, de uma maneira geral, é através da alfabetização que nós temos acesso aos jornais, aos livros, ao conhecimento de uma forma geral, que a gente vai utilizar ele para quê? Para a nossa vida, para cuidar de nós mesmos. E isso tem tudo a ver com participação política, porque se você não sabe ler, se você não é alfabetizado, como é que você vai exigir os seus direitos? Através de que forma? Então isso incide, tem uma força muito grande na participação política também. Se você quiser mudar a sua realidade, a alfabetização, a educação é extremamente importante. Por isso que nós dizemos que a alfabetização tem a ver com cidadania. E é por isso que a educação tem a ver com o preparo das pessoas para serem cidadãos completos. Ok? Então, quando a gente está falando em alfabetização, gente, a gente não está falando de algo muito complexo, não. Quando o IBGE vai procurar saber quem é alfabetizado e quem não é alfabetizado, ele vai fazer o seguinte, né? Eles definem alfabetizados as pessoas que são capazes de ler e escrever um bilhete simples. Não está pedindo para se escrever um texto ou uma redação. Não está pedindo para você para ler um artigo complexo. É um pequeno bilhete. Você consegue escrever? Você consegue ler esse pequeno bilhete? Ok? Ok. Então você pode falar, professor, mas você estava utilizando dados do IBGE de 2010, já mudou bastante. Bom, deixa eu te contar uma novidade. Quando nós falamos de educação, toda mudança é extremamente lenta. As mudanças são geracionais. O que nós fazemos hoje na educação, a gente vai ver o reflexo
lá na frente. O que nós fizemos na educação anteriormente, a gente está vendo na educação, o problema hoje. Olha só, a gente vai ver que o problema persiste e exatamente nas mesmas regiões. Nós temos aqui, inclusive, 6% de pessoas completamente analfabetas no Brasil. E olha só esse dado aqui, ó. Esse dado está falando sobre o nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade. Por quê? Por que se fala de 25 anos e mais de idade? Porque, em tese, a pessoa já teria terminado todo o ciclo, saído, inclusive, da universidade, na maioria dos cursos. E o que a gente vê aqui? Dá uma olhada. Se pegar os dois primeiros dados, ó, entre sem instrução e ensino fundamental incompleto, ou seja, não terminou o quarto ano, nós temos aqui perto de 36, 37% da população que não tem nem o quarto ano. Tem mais de 25 anos. A gente vai ver ainda que o ensino médio é raro. Ó, 27% dos adultos de 25 anos a mais têm ensino médio completo. E ensino superior, então, é muito menor, 17%. Percebe, então, o problema que é a gente ter delegado, a gente ter demorado muito para instituir a educação obrigatória aqui no Brasil? E pública e gratuita? Olha só, mas você pode dizer, mas eu ouvi dizer que o ensino no Brasil está universalizado, ou seja, está todo mundo na escola. Como é que pode haver tanta gente não alfabetizada? Bom, gente, existe uma diferença entre universalização do ensino e pessoas alfabetizadas, tá? Universalização significa que as pessoas estão dentro da escola. Universalização escolar, dentro da escola. A gente vai encontrar o quê? Olha, hoje, no Brasil, 2020, nós temos o seguinte panorama. 93% das crianças de 4 a 5 anos estão na escola, têm acesso à escola. A universalização está aqui, entre crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. 100% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade estão dentro da escola. Depois a gente começa a encontrar um problema, né? Adolescentes de 15 a 17 anos, menos de 90% estão na escola. E depois dos 18 anos, o que a gente vai ver? A gente vai ver que 32% apenas dos jovens de 18 a 24 anos estão na escola, 21% estão cursando ensino superior e 11% está tendo que voltar para trás, está fazendo o ensino básico de novo, tá? Correndo para trás. Então, o que a gente viu aqui é que a educação ela está completamente ligada com a cidadania e a desigualdade. Mas eu faço um convite para vocês acompanharem as outras aulas de sociologia, porque a gente vai também fazer essa relação da educação com o projeto de vida. Ele tem tudo a ver com esse projeto de vida, como que a gente vai construir, o que será, qual que é a importância da educação na construção do nosso futuro. E também a educação ela está extremamente ligada com o mundo do trabalho, que é o que vocês vão enfrentar logo mais aí na frente. Através da educação é que nós nos preparamos para o trabalho. Bem ou mal, é através da educação que a gente se prepara do trabalho. Só que o trabalho está em constante mudança também. O trabalho hoje ele é muito mais tecnológico e avança muito mais, se modifica muito mais do que há 30, 40, 50, 100 anos atrás. Então, a educação ela está relacionada com a tecnologia, a educação está relacionada com o trabalho, e eu deixo, então, esse convite para vocês. Assista às outras aulas de sociologia para você ter esse panorama completo aqui, que vai ser bem bacana para o teu futuro próximo aí. Tá legal? Gente, espero que tenham gostado. Obrigado.